Olá! Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente tem aquelas coisas que a gente acredita, que não acredita, e hoje a gente está ao vivo e é muito interessante porque eu vou mostrar ao vivo e a cores, né? Uma das coisas que a Vai. gente acredita. Aqui, ó. Eu tô com um terçol no olho, né? Sim. E ontem apareceu esse negócio aqui, e fiquei, nossa, um terçol, eu nunca tinha tido terçol embaixo, só as vezes que eu tive era em cima. Aí fiquei, nossa, tudo bem. Mas especialmente esse ficou muito, muito, muito dolorido. Eu passei o dia, enfim, fiz muitas coisas ontem e estava bem desconfortável, até mesmo difícil até de enxergar. E lembrei de uma coisa que se falava, né? Quando a pessoa tem terçol, ela negou comida para grávida. Eu falei assim, gente, eu nunca neguei comida para ninguém, muito menos para grávida, pelo menos que eu saiba, né? E tem tinha uma coisa de esquentar aliança e colocar, né? Eu lembro, eu acho que uma vez eu era pequena, meu pai pegou a aliança dele, esquentou e botou assim, porque tem uma coisa de você, é uma infecção, né? E faz uma pústulazinha. Então a Isso. pessoa fica tipo aquela espinhazinha, né? E, Isso. e tem aquela coisa de acelerar, ativar aquilo ali para acelerar o processo de soltura, De né? soltura, exato. De Exato. soltura. Na verdade, eu não fiz com aliança, mas quando cheguei em casa, eu cheguei muito tarde, mas peguei uma água quente e um disquinho de algodão e encostei aqui. Primeiro que os olhos são muito sensíveis, a gente não pode ficar colocando coisa no olho, né? Fazer uma região muito vascularizada, muito sensível, você não pode ficar fazendo graça. Então, eu Exato. só fiz uma pontinha bem em cima aqui, e fiz também, claro, porque a gente vai usar o que a gente tem, né? O que a gente tem ferramenta para usar, né? Abri minha caixa de ferramentas e fiz uma sessão de biomagnetismo para mim. Fato é, e apaguei, dormi. Fato é que hoje eu acordei com o rosto bem mais deformado. Tem uma bolsa aqui, né, de líquido, porque estava inchado em cima. Mas é como eu aprendi isso na prática também de uma forma não muito fofa, que o líquido, quando ele começa a drenar, ele desce, né, vai baixando. Então, ele estava bem aqui em cima, inchado, e desceu. Então, agora tem uma bolsa aqui embaixo. Eu falei assim, vou fazer o programa com óculos escuros. Eu falei, não, olhar nos olhos é ao vivo para mostrar a realidade. Né? Fato é que não só drenou, e obviamente está aqui drenando, está acontecendo e está tudo bem, mas eu estou sem nenhuma dor. Nenhum incômodo, como se nada tivesse acontecido. Claro, tem um processo aqui que está acontecendo, né? As células estão ali trabalhando, uma relação ali para fazer tudo funcionar, mas o processo avançou muito. É muito interessante, apesar de você assim, a gente quer que resolva, acorde linda, maravilhosa, no dia seguinte, como se nada tivesse acontecido. Mas, primeiro que nem sempre é assim, Isso. e na maioria das vezes não é. Tem um tempo, mas acelerou esse tempo. A coisa avançou muito, foi muito, né, está muito avançada no processo de solução da coisa. Mesmo que seja fazer uma bolsa de drenagem mais abaixo e não ficar tão bonito. Mas, enfim, por que eu estou falando isso, né? Eu não preciso acreditar para funcionar. Eu faço e vejo funcionar, independente se eu acreditar ou não, né? E tem tantas coisas que a gente faz, e vou deixar aqui claro que funciona para todo mundo, 100% das pessoas? Não. Nada nessa vida funciona 100% para todas as pessoas. Nem os medicamentos dos laboratórios que passam lá décadas estudando, não sei, muitos médicos, inclusive, às vezes
tem um caso ou outro que eles ficam loucos porque o paciente não responde aquelas casos clássicos de livro, o cara não responde, fala assim, peraí, o que está acontecendo com esse sujeito? Isso. Todos nós somos um único indivíduo, né? E vamos responder cada um do seu jeito, mas algumas coisas vão funcionar bem para uns, outros para outros. Agora, não, independe da nossa crença. E por que eu estou falando isso, né? Porque a minha formação, quando eu fiz as minhas formações, sempre foram formações que tinha o grupo da crença, quem acredita e quem não acredita, né? Eu sou farmacêutica, eu já comecei a me especializar em homeopatia ainda antes de terminar a universidade. Então, a homeopatia já era aquele racha da confiança, da crença, né? Muitas pessoas, a grande maioria dos meus colegas, inclusive, de jeito nenhum falavam barbaridade. Até hoje é assim, e eu ia para os congressos e tudo, e os congressos dos médicos e veterinários, e uma das coisas que eu mais me encantei foi com a veterinária homeopática. Por quê? Você administra no animal, né? E são, às vezes, grupos de animais, né, que você trabalha com um bando, né, um grupo. Por exemplo, teve um estudo que foi feito com flamingos, que são grupos, que eles têm uma certa dificuldade de procriação se tiver em cativeiro, eles são um grupo muito seletivo, e tinha um lugar que eles estavam, se não procriasse, acabaria aquele grupo, e foi administrado o medicamento homeopático na água, na ração, não lembro, né, naquele grupo, e conseguiram fazer com que eles acasalassem, tivessem filhotes, e muitos medicamentos, muito trabalho com o pessoal da equitação, do jockey, né, dos animais, esses animais de grande porte, e o animal não fala, você não precisa convencer ele que ele está tomando nada, você não precisa dizer para ele, e simplesmente funcionava, e eram casos, assim, extraordinários e mágicos. Então, trazendo essas nossas experiências, até mesmo profissionais, para que algumas pessoas até falam, crendice, a Cacá vai trazer aqui para a gente umas coisas muito específicas da fisioterapia, que a gente usa até hoje, e muita gente até hoje acha que, não, mas funciona, não funciona, é só se você acreditar. É claro que a gente sabe que tem a nossa intenção, né, ela faz acontecer, ela faz realmente muita coisa acontecer, e o que a gente coloca ali, né, para aquilo tá bem presente para a gente, faz diferença, sim. Agora, tem coisas que vão funcionar, independente do que senão você não funciona, não fazia funcionar em crianças, em pessoas que não estão nem sabendo o que está acontecendo, estão lá dormindo, né? Então, é muito, muito, muito interessante, tanta experiência, né? E algumas coisas que se chamam de crendice, né? Essa coisa mesmo do calor vai funcionar nesse caso específico, que vai aumentar ali a vascularização, vai fazer soltar esse edema, mas não são todos os casos de edema que você pode usar calor. Então, Cacá vai trazer aqui pra gente umas histórias clássicas aí que a gente já sabe de muito tempo. É legal porque você falou do Tersol, e o Tersol, para mim, você vê, né? Cada lugar a gente tem uma crendice, uma falar. Então, assim, você negou comida para uma gestante. E aí ficou com o zóio assim, né? Simples assim. Na minha época era, quem aparecia com Tersol é porque viu algum menino fazendo xixi. Então, por aí se vai, né? Então, se for assim, eu ia ter todo dia. Eu tenho 2 meninos aqui em casa. De vez em quando eu vejo eles fazendo xixi.
Aí você sabe, então é um monte de coisa junto ao mesmo tempo, mas é isso que você trouxe, isso é bem bacana. Quando você trouxe dos animais, são os grupos, né, de efeito placebo, aquele que você dá remédio, aquele que você dá só uma água e deposita um pirim-pim-pim, e aí você fala que aquilo lá tá com toda a medicação, né, do mesmo grupo, né, e ali realmente está uma outra emanação. Então, isso é muito bacana, né, dentro da nossa área, dentro da nossa profissão. Isso é muito clássico de se observar, né. Eu vivi muito essa situação e é muito linda de se ver, porque é isso, é a intenção, é o que a gente deposita mesmo, porque a gente deposita, né, a nossa energia, a nossa vontade, o nosso desejo para aquilo se transformar, então é bem bacana. E da aliança, a aliança é muito clássica também, né? Você, com esse ponto, né, aí de edema de retenção, e eu me lembro de uma etapa da minha infância, que quando a gente, antigamente tinha muito abelha, né, hoje até as coitadas estão mais em extinção, a gente não vê tanto, mas antes era muito comum, na minha infância, a gente tomar uma picada de abelha. E aí eu lembro também de alguém da minha família, ou da minha tia, ou da minha mãe, eu não me recordo qual a alma feminina, que falava que naquele lugar que você tomou a picada, de você colocar a aliança, né, esfregar a aliança ali no local, porque falava que saiu o ferrão, mas na verdade é tudo isso que você trouxe. Quando a gente esquenta uma região, a gente, né, dá uma dilatação nos vasos sanguíneos, então ali passa-se mais fluxo, né, de sangue. Em alguns casos isso melhora, em outros casos isso não melhora, né? Então existe muito aí as indicações, mas o fato é que a gente queria tanto que aquela dor melhorasse, que aquele ferrão saísse, que a coisa se resolvia, né? No caso específico da abelha. E essa questão, né, da gente usar o frio e o quente, nossa, a gente tem muitas aplicações dentro da área da físio, né? Primeiro que, assim, trazendo a questão do uso do gelo, né? A gente sabe que pôr gelo melhora em alguns casos. Então, quais são esses casos? Os casos que acabaram de acontecer. Molecada que foi jogar futebol, tomou uma pancada, ou você escorregou, bateu, aquilo ficou doendo, aquilo que você já vê que vai formar um edema, como você mesmo trouxe, não tem jeito. Imediatamente é o gelo, mas não é pegar um gelo, né? Pegar um gelo do freezer e colocar. Existe uma indicação para essa colocação, para, inclusive, a gente cuidar dessa pele, para essa pele não sofrer uma queimadura em virtude desse gelo, dessa baixíssima temperatura, que não só queima a pele, claro que traz todos os benefícios, mas queima. Sim. Então, assim, o que a gente pensa? Algo que acabou de acontecer é gelo. Gelo por quanto tempo? No mínimo 15 minutos, de 15 a 20 minutos. O gelo dentro de um saquinho, mas não só o gelo, um pouco de água, para aquilo ficar embebido e aquela água gelada, junto com a pedra de gelo, aumentar a transmissão desse frio sobre aquele lugar que recebeu a pancada, a contusão, né? Ou até um entorse, virou o pé. Tudo para evitar o quê? Uma expansão do processo inflamatório e, além de tudo, a gente reduzir principalmente o edema, que é o que está acontecendo. Claro, no seu caso, eu até recomendaria uma compressa de água fria, uma água, tipo, uma água daqui, sabe? Uma água fria que sai daqui. Uma água da bica. É normal, geladinha. Essa água do chuveiro. Essa aguinha daqui. Então, várias compressinhas para que esse processo, né, se resolva mais rapidamente. Mas no Brasil, conforme a temperatura, não tem como a gente pegar essa água dali e colocar. Então, a gente precisa, talvez,
de um pouquinho uma aguinha da geladeira para fazer isso. Mas para gente, para você ainda tá mais quente, mas para mim tá ótimo essa água daqui. Vou te mandar. Tá bom, manda assim. Então, a água fria, né, ela traz esse benefício da gente reduzir o processo inflamatório e as suas consequências, inclusive do próprio edema, né, a gente reduzir esse inchaço. Aí tem o calor, né, porque a gente também sabe que o uso do calor, através de uma bolsa quente, de aquelas mantas elétricas, ou até como antigamente se usava para as crianças, hoje já tem muita, aquelas almofadinhas cheias de semente que a gente coloca no micro-ondas para a gente melhorar as cólicas, né, dos bebês, né, porque é uma temperatura extremamente controlada quando a gente coloca essa semente no micro-ondas, né, diferente de uma bolsa térmica ou de uma bolsa elétrica. Mas quando a gente usa quando dores já são mais crônicas, mais antigas, e que aí a gente precisa trazer o calor para primeiro relaxar aquela estrutura que está totalmente contraturada, está totalmente ali encurtada, para depois a gente começar um outro processo. Que aí a gente pode até intercalar o gelo com o quente. Então, assim, uma dor clássica, dor nas costas, dor na lombar. São dores que provavelmente são posturais ou viciosas, né? Uma postura viciosa que ali vai se maltratando aquela região. Uma bolsinha quente ali, que delícia! Eu alivio aquela região, trago um alongamento, pronto, tudo volta a se reestruturar. Porque você vai relaxar essa musculatura, até para facilitar esse alongamento. Isso, né? Isso, que é o próximo tema, inclusive, nossos próximos 30 minutos, vamos falar de alongamento, exatamente. E é legal, porque você relaxando essa estrutura, a dor melhora. E uma coisa dentro dessa questão do quente, que isso é bem legal e é bem importante a gente trazer, na minha época, quando eu tinha, eu acho que era uma fase que eu tinha meus 15, 16 anos, eu tinha momentos que eu tinha cólica menstrual, e eu me recordo da minha mãe, e me lembro, eu tenho uma cena da minha infância, da minha bisavó com um ferro, porque minha bisavó, ela era de Belo Horizonte, e ela morava numa chácara, e ela não tinha fogão, e o forno fogão dela era de barro, dentro da cozinha, era a coisa mais maravilhosa, deliciosa do planeta, aquilo ficava ligado 24 horas, né, jogando um monte de lenha ali. E então tinha aqueles caldeirões que ficavam já ali no canto, com um monte de água para esquentando, para fervendo, não só para cozinhar, mas para essa circunstância que eu vou trazer, de muitas vezes molhar um paninho, uma fraldinha, para aquele pano ficar quente, transmitir o calor e colocar sobre essas áreas, ou um ombro, uma mão que tem uma dorzinha, essas coisas. E eu me lembro também dessas cenas sobre a cólica menstrual, de colocar calor sobre a região do útero. Então, isso é muito importante. Primeiro, que a gente nunca coloca nada em cima de órgãos, né? Porque ali eles são extremamente cheios de vascularização, vasinhos, artérias, arteríolas. Então, assim, e conforme a constituição daquela pessoa, se é uma pessoa mais musculosa, ou mais gordinha, que tem uma camada, que tem uma difusão, né, dessas temperaturas, é uma coisa. Mas se a gente pega uma pessoa totalmente, exatamente, é a condição.
Então, assim, isso é muito importante. Nunca nada é em cima de órgão ou em cima de qualquer estrutura. Assim como gelo. Eu não vou pôr um saco de gelo direto. Eu vou sempre ter um paninho, uma fraldinha, alguma coisa que faça essa interface, porque eu vou causar queimadura. O gelo queima e o calor queima. Então, isso é fundamental. E esse alerta, inclusive, para as crianças, para adolescentes e para os idosos, que já estão com a pele numa outra condição, inclusive, mais fragilizada. Então, é fundamental, fundamental ter ali algo que faça essa interface para não ter esse contato direto, mas também que possibilite essa transmissão das temperaturas, ou do frio ou do calor. Então, isso é bem, bem legal. E na cólica menstrual, é completamente contraindicado o calor, porque a gente tem que lembrar, o útero, ele é ricamente cheio de vasinhos, então ali o fluxo sanguíneo está passando com muita intensidade. Então, se eu coloco temperatura, calor em cima de uma estrutura altamente vascularizada, o que eu vou acontecer? Eu vou relaxar mais esse calibre dessas estruturas e vai acontecer o quê? Vai passar mais sangue. Então, ao invés de eu reduzir a minha cólica, eu vou aumentar, porque vai passar mais sangue, mais fluxo menstrual. Então, ali, o que é indicado? Indicado é uma bolsinha geladinha, não é nem de gelo, uma coisinha geladinha, para fazer o movimento contrário. O frio, eu consigo fechar um pouquinho mais o calibre desses vasos sanguíneos, então passa um pouco menos de sangue, eu reduzo o fluxo sanguíneo, reduzo a cólica. Então, são coisas que a gente lá atrás escutou e fizemos, talvez, se deu certo ou deu errado, não me recordo, mas foi feito. Mas como hoje a gente traz uma visão de estudo, inclusive, que nós temos essa capacidade de trazer, porque nós estudamos isso, então trazer o conhecimento adequado e correto para essas circunstâncias, né? Então, isso é bem legal mesmo da gente trazer aqui e fazer essa discussão. É, e tem as experiências, né, que a gente vai aprendendo ao longo da vida com outras pessoas que também tiveram essas experiências, ou então, algo também que é muito intuitivo, né? Uma delas que a gente já deve ter tido a experiência, a Karina também, de queimadura, né, que toda queimadura arde muito, você coloca ali o dedinho, aquilo vai ficar ardendo muito tempo, um tempo ali você tem que realmente esperar, não tem jeito. Isso. E às vezes isso é muito importante, né, muitos alertas, inclusive, falam dessa coisa de queimadura, né, para cuidar, como o que colocar, as pessoas querem colocar tudo, bota maisena, bota óleo, bota isso, bota aquilo, não sei o quê, um monte de coisa. E a minha experiência, né, ali, de você colocar numa água gelada, na água gelada tira na hora aquela sensação de ardência, mas parece que quando tira depois, parece que fica ardendo mais ainda. É uma sensação que eu não vejo, assim, exatamente um ganho. Mas uma coisa que eu já experimentei e é extraordinário, que é o óleo de lavanda, o óleo essencial, não é aquela essência, tem que ser um óleo essencial puro, de boa qualidade. Você queimou, não coloca nada, pinga uma gota de óleo essencial, deixa besuntar ali aquele local da queimadura. Vai ficar queimando do mesmo jeito, ardendo do mesmo jeito, com qualquer queimadura, qualquer coisa que você coloque. Vai continuar ardendo um tempo, tá? Não é aquilo que vai arder mais ou menos. Mas depois, horas depois, e até no próprio dia seguinte, a diferença é incrível. O óleo essencial, a lavanda, né? Ele é um incrível calmante, né? Tem
tem poder calmante, tem propriedades calmantes e anti-inflamatório. A gente sabe da lavanda. E ela faz isso, a ponto de muitas vezes no dia seguinte, dependendo da extensão, claro, foi minimizado muito o dano, ou até mesmo você fica sem nenhum registro, pode até acontecer dependendo da extensão, da profundidade do dano, você não tem nenhum registro daquilo, volta a ser reconstituído o lugar, você fica, às vezes só fica um vermelhinho, aquilo que parecia que ia arrancar a pele fora, ia tirar, ficar uma bolha, ia ficar uma cicatriz imensa, fica completamente muito cuidado, muito bem cuidado, retrai muito aquele dano. Então, muito, muito incrível o uso da lavanda nesse caso, né? E uma outra coisa que me veio, né, é quando a gente tem um bebezinho e ele não para de chorar e tá todo mundo lá já desesperado, a mãe principalmente, tá agoniada que não aguenta, já fez de tudo. Todo aquele checklist de fralda, comida, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, e a criança já fez tudo e a criança não para de chorar. Ela está cansada, ou sei lá o quê, e você não sabe o que é, e você não aguenta mais. E normalmente fica uma irritação, uma angústia, uma tensão querendo fazer a criança acordar. Se você está num lugar, então, com outras pessoas, você quer também não incomodar, né? E as pessoas ficam te olhando, meu Deus, cara, né? Você vê o bebezinho chorando, todo mundo olha, fica todo mundo ansioso. E aí vem uma pessoa que está próxima e fala assim, quer que eu segure? Deixa eu segurar? Aí você entrega o bebê. Pode ser uma avó, uma tia, uma mãe, um pai, um amigo, sei lá quem, que próximo, né? Que coloca a criança. É só pegar e a criança, puf, apaga, ou para de chorar, né? Isso. É muito incrível isso, porque porque o que aconteceu ali? Mudou a frequência. Isso, mudou, né? A frequência. Entrou uma pessoa com um patamar de calma, de tranquilidade, completamente diferente da mãe ou da pessoa que está ali tomando conta, que está naquela agonia, que tem outro, que não sei o que está com barulho, está estressada, não aguenta mais. Então, aquela troca, né, como aquela estação de rádio que só vai tocar naquela mesma frequência, se você está num estresse, está numa agonia, a criança vai ficar naquele estresse, naquela agonia, e troca para uma outra estação de paz, de calma, de serenidade. Aquele bebezinho se conecta e puf, dorme, tranquilinho. Aí você parece um milagre, mas tem uma explicação, né? Tem realmente uma explicação. E a outra coisa do bebê é que você também emitir sons, que a criança, às vezes, desde a barriga, ouve a mãe, ouve o pai cantando, fazendo um sonzinho, e depois que ela nasce, ou desde pequenininha, ela vai ouvindo, num dado momento, qualquer momento que ele se conecta com aquela frequência sonora, ele também relaxa, porque volta para aquele ambiente, né, para aquele lugar. Então, quem tem bebês, ou então pode criar um ruído. Eu criei um ruído para os meus pequenininhos, porque eu queria um ruído que eu pudesse fazer em qualquer lugar, que não incomodasse ninguém, só eu e eles que percebessem. E era um chiadinho que eu fazia, assim, e eles dormiam até que quando ficaram grandinhos, foram para o berço, e às vezes estavam agitados, eu só ia lá, botava a mãozinha nas costas e fazia aquele mesmo chiadinho, até grandinhos mesmo, bem grandinhos já, pequeninhos. Eles dormiam, porque estavam com aquela frequência de calma, de relaxamento, se conectando. Então, assim, a gente não precisa exatamente acreditar, mas funciona, né? Porque aquilo acontece, porque é fisiológico, porque tem um funcionamento que às vezes a gente desconhece, mas não é exatamente só uma substância química, né? Tem que ver para crer, tem que ter interação droga-receptor, tem que ter não sei o que lá. Tem muitas outras possibilidades, como som, né? Como
o calor, o frio, tantas outras coisas que funcionam e a gente pode usufruir disso, que é tão bonito, né? É. É isso, Sandroca. A respeito da lavanda, eu até estava olhando aqui nas minhas mãos, porque eu tive uma grande queimadura e fiz realmente o uso da lavanda. Eu não consigo nem achar a marca, porque foi uma queimadura muito grande e profunda, porque foi no forno elétrico, então deu uma tostada. E realmente eu fiquei à base da cura com a lavanda, e foi fantástico, fantástico. Então, é uma baita dica, o óleo essencial de lavanda. E os sons, né? A gente faz isso o tempo inteiro, né? Da gente faz, porque cada vez mais hoje a gente busca as altas frequências para a gente também atingir esse estado de paz, de calma, de entrega, né? De serenar. Então, imagina um bebê, né? É lógico que ele vai mais do que nunca querer esse lugar, né? De realmente de um conforto. E é isso, minha querida. Está aqui com esse programa, 30 minutos com você. E na semana que vem nós vamos falar sobre alongamento. E tem vários Exato, programas já gravados, se você quiser assistir o que a gente traz da exato. nossa experiência, com todo amor para você, para esse cuidar. Um grande beijo.